Olá, meu nome é Murilo. Nós estamos fazendo um canal chamado Cristão e Política. Vamos abordar alguns assuntos específicos relacionados à política e como um cristão deveria se comportar de acordo com esse assunto. Às vezes a gente não tem consciência, mas as leis do nosso país, de todos os países na verdade, elas são feitas pelos políticos. São eles que regem as leis, são eles que criam as leis que regem o nosso país. E o que acontece? Muitas vezes elegemos pessoas que são, infelizmente, verdadeiros criminosos, disfarçados de políticos. E nós, como cristãos, geralmente não queremos nos envolver, dizendo que isso não é coisa de cristão, que a gente não deve se envolver nesses tipos de assunto. Mas a palavra de Deus fala em Oséias 4:6 que o meu povo perece por falta de conhecimento. E essa é a realidade de todos os países. Nós, como cristãos, acabamos não dando tanta atenção para esse tipo de assunto e depois ficamos à mercê dos políticos que criam as nossas leis. Se a gente for analisar, de acordo com a luz da palavra, o povo de Deus era para ter sido exterminado, conta a Bíblia no livro de Esther. Foi feito um decreto, foi feita uma lei para que todo o povo de Deus morresse. E se não fosse alguém para intervir, se não fosse o grande movimento que Esther fez ali diante do rei e na área espiritual com jejum e oração, provavelmente o povo de Israel teria morrido sem direito à defesa. Essa é a realidade. Quando nós não queremos nos envolver, o que acontece? A gente fica guiado muitas vezes por pessoas que não têm escrúpulo nenhum, por pessoas que só pensam nos próprios interesses. E nós, como cristãos, votamos nessas pessoas. Às vezes votamos por indicação, às vezes votamos por alguém que conhece, pediu para a gente votar. Infelizmente a realidade é essa. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que tomar sabiamente as nossas decisões. E se nós ficar colocando pessoas que na verdade a gente nem conhece, isso é muito perigoso para a gente. No livro de Daniel também a Bíblia relata um assunto a respeito do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. E o que aconteceu? Através de um decreto, ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o Deus, a não ser o rei da Babilônia. E Daniel não desobedeceu essa lei. E Daniel sofreu as consequências, foi jogado na cova dos leões. Mas como todos nós conhecemos, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões, na verdade. Ele acabou indo para a cova. Mas se a gente levantar um povo forte, se a gente se unir, a gente pode escolher os nossos governantes. A gente tem o direito de voto. Então a gente tem que parar para prestar atenção e agir de uma maneira que a gente seja coerente e não ficar à mercê de todo tipo de pessoa. E que muitas vezes não quer nem o interesse do todo, não quer nem o interesse nacional, que é o interesse próprio. Um dado interessante que fala na Datafolha e até no G1, no veículo de mídia, no jornal e no veículo de mídia, relata que 50% da população é cristã católica e mais 31% da população é cristã evangélica. Num país de aproximadamente 210 milhões de pessoas, se a gente for usar esse cálculo que a mídia fala, nós somos aproximadamente aí 150, 160 milhões de brasileiros cristãos. E infelizmente muitas leis estão sendo votadas contra os nossos princípios. Então o que temos que fazer? Temos que nos unir, temos que intensificar a nossa maneira de pensar de acordo com a luz das Escrituras. Porque se a gente não fizer assim, a gente vai estar sempre refém de situações e sempre refém de pessoas que na verdade não temem a Deus e buscam, como eu já disse, os próprios interesses. Isso é muito prejudicial para toda a nação. A gente não pode se acovardar. Os cristãos, em particular, são maioria no país. Nós não podemos fazer leis que favorecem só a nossa religião, só o que a gente segue, mas a gente tem que pensar no nosso próximo.
Nós temos que pensar em leis que vão beneficiar, em leis que vai ajudar a nação toda e não beneficiar apenas uma minoria. Então a gente vai dar continuidade nesse canal. Eu vou tentar postar aí um vídeo por dia. A gente vai fazer um negócio bem legal. Para quê? Para ensinar as pessoas o que elas têm que fazer. Na verdade, para informar as pessoas também o que está acontecendo. Então eu vou buscar saber os projetos de lei, eu vou buscar dados históricos, eu vou buscar versículos que nos ensinam e nos instruem a fazer o quê? A fazer uma melhor oposição às coisas que podem nos prejudicar. Eu conto com a colaboração de todos. Eu vou criar esse canal do zero, estou criando agora. Provavelmente vocês vão ver os vídeos sendo aperfeiçoados com o tempo. Eu vou estar passando aí para todos que a gente conhece, para que mais pessoas fiquem sabendo ou assistam essas nossas postagens. Eu preciso que você compartilhe os vídeos, eu precisava que você se inscrevesse lá no canal do YouTube, precisava que você desse um like e quem sabe, se você tiver um tempinho, até para fazer um comentário. Vou fazer sempre vídeos rápidos para instruir. Daqui uns dias vai ter um novo processo eleitoral aí para vereadores e prefeitos e quem sabe a gente já pode estar instruído até lá como a gente deve agir. Agradeço a todos, que a paz de Deus conforte cada coração e que a gente possa dar continuidade em conhecer o que nós precisamos realmente conhecer. Obrigado e que Deus abençoe cada um.